Gurizada, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com vocês nesse vídeo sobre o lateral direito Rodinei. Ele comprometeu nesse jogo contra o Bahia, fez um pênalti absolutamente desnecessário, infantil, um pênalti de uma atitude preguiçosa que tirou do Internacional 2 pontos preciosos. O que a direção do Inter deveria fazer neste caso? É sobre isso que eu vou te falar nesse vídeo. Vamos lá então, vamos falar sobre a situação do lateral direito Rodinei e o que eu entendo que a direção do Internacional deveria fazer com esta situação, até para dar um exemplo aos demais jogadores do grupo. Antes eu te convido para que você se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like e ativa as notificações. Se gostar do vídeo, dá o teu joinha, mas principalmente te inscreve no meu canal, canal do Menegas, jornalismo esportivo com isenção editorial. Vem para cá. Olha só. O que fez o Rodinei, uma atitude que eu classifico como preguiçosa e infantil, um pênalti desnecessário, numa jogada em que nem do seu lado do campo estava. Ele que entrou aos 25 minutos da etapa complementar, portanto, estava com todo o gás, poderia simplesmente ter acompanhado o atacante, o jogador do Bahia, se a bola viesse ao seu encontro, ele poderia estar marcando o jogador. Não, ele tenta ser o malandro, o falso malandro, e com a perna obstrui a passagem, faz a carga, o jogador cai, pênalti marcado. Desnecessário lance, infantil e um lance que eu classifico como de absoluta preguiça do jogador do Internacional. O Internacional tem que multar o jogador. O Inter tem que multar, na minha opinião, o Rodinei. Ah, Meneghetti, mas quando um atacante erra lá na frente um gol, quando o goleiro falha, quando o outro zagueiro, aliás, o Zé Gabriel errou no primeiro lance, na minha concepção, em combinação com o Cuesta, que poderia também no segundo momento ter definido o lance, aí não tem que ter multa, não. Uma coisa é o erro técnico, outra coisa é um erro de falta de comprometimento. Um erro absolutamente desnecessário que ele fez. Ele não foi disputar uma bola e de forma afoita derrubou o jogador. A bola estava do outro lado do campo. Ele tentou derrubar o jogador, ele derrubou, o VAR flagrou e o pênalti foi marcado. E o pênalti foi bem marcado, querem saber? É um pênalti que ninguém marca. É um pênalti que acontece a toda hora contra o Internacional, contra o Grêmio, e ninguém vê, o VAR não vai lá, não aponta. Bem, mas era para ser contra o Internacional e contra o Grêmio, todo mundo marca. O Inter tem que punir o jogador para dar exemplo que esse tipo de atitude é inconcebível para um profissional. Um jogador que ganha um alto salário, um jogador que tem contrato com um clube profissional, não pode cometer aquele lance infantil e de absoluta preguiça. O que o Rodinei tinha que fazer ali? Ele tem que acompanhar o jogador que ele está marcando. Tem que acompanhar, ele já havia falhado lá contra o Palmeiras. Quando ele disputa mal a bola, eu sei que é difícil, o Luiz Adriano entra em velocidade, mas a bola foi cruzada no jogador que ele tinha a responsabilidade de marcar. Mas por aquele lance lá, foi uma falha, foi um erro. Agora, este não é um erro técnico, este é um erro de comportamento, de falta de comprometimento com o jogo. O time faz um esforço gigantesco para virar a partida em cima do Bahia e ele vai lá e tenta dar um pontapé no cara, trancar o cara com a perna, derruba, pênalti marcado, gol do Bahia, o Inter joga 2 pontos no lixo. É inaceitável isso para um jogador profissional. Eu vou lembrar aqui uma história. Em 1997, o Internacional havia contratado um técnico na época desconhecido, Celso Roth, o Internacional presidido por Pedro Paulo Zacchia. E o Inter foi jogar uma partida em Venâncio Aires contra o Guarani, um bom Guarani treinado por Mano Menezes, que começava naquele momento a sua trajetória como treinador profissional. Foi o primeiro clube que o Mano dirigiu profissionalmente, foi o Guarani, e montou um cano dentro das possibilidades da equipe de Venâncio Aires. Pois bem, e o jogo estava 1-0 para o Guarani, o Internacional no sufoco para tentar empatar. Era um jogo emblemático àquela altura do Campeonato Gaúcho. O Inter, inclusive, correu o risco ali de ser eliminado. Foi naquela derrota que Pedro Paulo Zacchia fez a famosa frase: o Inter muda não mudando, e acabou respaldando a permanência do técnico, que ficou a perigo e balançando muito. Bem, no final da partida, o Inter muito próximo do empate, Paulo Roberto fez uma falta absolutamente desnecessária na meia-lua, um lance que se desenvolvia por um outro lado, e o jogador passou por ele correndo, aliás, e ele deu um calço no jogador, caiu, falta na meia-lua, assim, quase no risco da grande área, e o Guarani, através daquela falta, fez o segundo gol, definiu a vitória. O Internacional talvez empatasse a partida. Ficou numa situação muito desconfortável o Celso Roth. O Inter ficou ameaçado de ser eliminado, se não me engano, naquela que era uma fase classificatória do Campeonato Gaúcho. E o Celso Roth, dentro do vestiário, na frente de todos os outros jogadores, aliás, o Paulo Roberto, lateral esquerdo, aquele que jogou durante 10 anos
no Atlético Mineiro, se não me engano ele passou pro Botafogo e pelo Palmeiras antes. Ele foi formado no próprio Inter, mas saiu muito menino, saiu praticamente dos juniores para os profissionais do centro do país, Botafogo, Palmeiras, e 10 anos no Atlético Mineiro, onde inclusive teve uma trajetória bem representativa lá no Galo Mineiro. Era um bom jogador. O que aconteceu? O Celso Roth no vestiário, na frente de todos os jogadores, colocou o dedo na cara do Paulo Roberto e disse assim: meu filho, tu nunca mais vai jogar no Internacional enquanto eu for o treinador. E aconteceu. Paulo Roberto nunca mais vestiu a camisa do Internacional. O Celso Roth conseguiu dar a volta por cima naquela oportunidade, foi campeão gaúcho em 97, batendo o Grêmio do Evaristo de Macedo, o gol do Fabiano no Beira-Rio, 1-0. Vocês lembram? Primeiro Grenal empatado no Olímpico, no segundo 1-0, gol do Fabiano. O Celso Roth foi campeão, fez um bom campeonato brasileiro, fez depois na sequência, já no outro ano, aquele score de 5-2 no Grêmio, e depois acabou saindo. E o Paulo Roberto nunca mais vestiu a camisa do Internacional. Eu não acho que o Inter tenha que fazer isso com o Rodinei. Eu acho que aquela solução que o Roth inventou foi drástica. Eu não acho que esse seja o caso, mas eu acho sim que o jogador tem que ser punido. E mais, ele tem que ser repreendido publicamente. Os dirigentes do Internacional não podem se omitir disso. Tem que repreendê-lo publicamente. Eu espero que isso aconteça nas próximas horas. O Rodinei não pode passar em branco por este ato irresponsável, preguiçoso e infantil. Eu não estou dizendo que ele é. Eu estou dizendo que o ato dele é irresponsável, preguiçoso e infantil e merece sim uma punição, inclusive uma punição de salário. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.